Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui nesta noite de domingo novamente para cultuarmos ao nosso Deus. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer aos irmãos 3 avisos. Primeiro, eu quero lembrar os irmãos da nossa campanha de oração. Ela continua todos os dias às 21 horas. Lembro também que a nossa campanha de arrecadação de alimentos, continua. Então, os irmãos que quiserem trazer as suas doações, bem como doações financeiras, tá? Pode ser de alimento e doação financeira. A igreja está aberta aos domingos das 9 às 12 horas. Os irmãos podem trazer que o nosso diácono estará aqui para receber as doações, certo? Bom, eu quero lembrar os irmãos que a nossa conta está aqui do meu lado, tá? Vocês podem anotar aí, já deixa tudo preparado. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, tá? Nos sigam no Instagram, curtam a nossa página no Facebook e se inscreve aqui no canal do YouTube, certo? Bom, eu gostaria de convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias em Romanos 6,4, para que possamos juntos fazer a leitura bíblica da divisa do mês de julho, que tem como tema Fidelidade, vivendo um cristianismo genuíno. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer agora, meu Deus, por esse momento, Senhor, que estamos aqui todos reunidos, cultuando a Ti, Pai. Eu te peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que o Senhor possa conduzir o nosso culto, Pai, o nosso momento de louvor, de adoração, o momento da ceia e da palavra, Senhor. Ser com cada irmão agora que está participando desse culto, livra, protege e guarda de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar os irmãos Glauber e Ageu, que estarão nos conduzindo para o nosso momento de louvor e adoração. Eu peço aos irmãos também que já se preparem para a nossa ceia. Já deixa aí o pão e o suco preparado. Graça e paz, igreja. É motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de ler o Salmo 150 nessa noite para iniciar. Um salmo de louvor e exaltação ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai o Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e com danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com a música Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor com mais uma música que diz que Ele está entre nós mais uma vez. Prepara o seu coração nessa noite. Vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor e esperando Ele, até que Ele volte. Que Ele prometeu que Ele iria e que um dia Ele voltará. Prepara o seu coração e tenha sempre essa esperança no Senhor, porque Ele é fiel e justo. Vamos estar louvando o Senhor com essa música nessa noite. Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz.
Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, de cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meus irmãos Glauber e Ageu, por nos conduzir a esse precioso louvor. Neste momento, agora vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Eu peço agora que você prepare o seu coração para que possamos participar. Irmãos, a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Amém? Estamos aqui para celebrar hoje a Ceia do Senhor. É um momento muito importante na vida do crente, a vida do cristão, porque neste momento nós proclamamos a morte e o retorno, até que ele volte, a morte de Jesus e o seu retorno até no dia que ele achar que deve. Nós não sabemos, Senhor, o que é que vai acontecer com relação a essa pandemia que está alastrada aí pelo mundo afora. Mas podemos ter a certeza, e dar a certeza a todos que em Ti creem, que está tudo sob os planos de Deus. Então, o Senhor sabe o que está fazendo, pedimos Sua misericórdia, Suas bênçãos, para que, no lugar de medo, tenhamos o teu coração, os nossos corações abastecidos pela Tua fé, pela Tua esperança.
Vamos, Senhor, neste momento, meus irmãos, vamos orar e consagrar os elementos. É o pão, representando o corpo, o vinho, que nós, no nosso caso, é o suco de uva, representando o sangue do Senhor. E vamos com muita alegria, que é um dia de comemorarmos, é um dia da gente estar alegre, é um dia da gente estar contritos e esperançosos em tudo aquilo que Jesus prometeu e que certamente está cumprindo e cumprirá o que está faltando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Graças te damos por ter nos enviado Jesus, teu Filho amado, para nos tirar das trevas, nos devolvendo, Senhor, a tua maravilhosa luz. Te pedimos nesta noite que abasteça os nossos corações com a tua fé, com a tua esperança, com a tua alegria e com a certeza, Senhor, que tu voltarás para nos buscar. Estamos preparados, estamos prontos. E a aliança que propuseste para nós, queremos confirmar e confirmaremos todos os domingos, de acordo com as nossas normas aqui da igreja. Mas que estamos, Senhor, convictos de que Tu és o nosso Deus, Tu és a certeza do amanhã, a certeza da vida eterna. Em nome dele que oramos, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Juarez, e que grande privilégio nós temos de celebrar a ceia do Senhor. Como o irmão Juarez disse, essa pandemia, ela não nos impedirá de anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Quem deve participar da ceia do Senhor? Aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor e com a igreja, aqueles que são batizados por imersão e que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso posto, nós vamos ler um texto clássico da celebração da ceia do Senhor, que você pode abrir a sua Bíblia, e eu tenho certeza também que você já está com os elementos da ceia perto de você e junto com sua família. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, nós temos um grande desafio nessa noite. Quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos proclamando duas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, nós estamos trazendo à memória, ao nosso coração, toda a obra de salvação que Cristo fez por nós, que cremos nele como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, nós estamos proclamando ao mundo que Ele voltará. Então a mensagem que a Igreja Batista Betânia em Estela Maris está dando a todos que nos ouvem e participam deste culto conosco é que Cristo está vivo, em breve voltará e Ele deu a sua vida em resgate de todo aquele que crê. Imaginem os senhores e senhoras que esta pandemia ia nos impedir de celebrar a ceia do Senhor. De maneira alguma. Celebramos com muita alegria, com muita confiança, em nome do Senhor Jesus. Isso posto, nós vamos obedecer ao Senhor nessa noite. E em primeiro lugar, então, nós vamos participar do pão. Conforme o texto que eu li, diz a palavra de Deus, e você pode pegar o seu pão e ficar em pé, se possível, aí em sua casa, se mantenha em pé, por gentileza. A palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído,
Ele levantou o pão para o céu, abençoou e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo a sua instrução, participemos do pão, simbolizando o corpo do Senhor, todos nós nessa noite, com muita alegria. Diz a palavra do Senhor, que depois dele ter distribuído o pão e ceado com seus discípulos, ele levantou o cálice para o céu e abençoou e disse: esse é o símbolo da nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos lembrando do que ele fez. E nós sabemos que os tempos estão difíceis. Nós sabemos que nós estamos separados de nossa comunhão. Mas não se desespere. Ele prometeu lá em Mateus capítulo 28, que Ele estará conosco todos os dias. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, Ele estaria conosco. Nós estamos andando por um vale, mas Ele está conosco. E isso, nesta noite, nós vamos celebrar esta lembrança dele, do sangue dele, que verteu na cruz do Calvário para limpar os nossos pecados. Participemos todos com alegria. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esta grande oportunidade que nós temos nessa noite, de lembrar a obra da salvação que o Senhor realizou na vida de todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E a quem este culto alcançar, que todos saibam que a Igreja Batista Betânia Estela Maris não deixou de anunciar o nome do Senhor até que Ele venha. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu passo a palavra à nossa irmã Natália para dar continuidade a esse culto. Espero que essa ceia tenha edificado o seu coração. Agora eu passo a palavra para o nosso pastor Gabriel, que estará nos trazendo a mensagem da noite. Que maravilha, meus amados irmãos, eu tenho esperança de que essa ceia tenha edificado o seu coração. Nós vamos pregar a palavra do Senhor nessa noite com muita alegria. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo de número 15. E nós leremos essa noite na versão NVI, a nova versão internacional, que, ao meu ver, seria mais fácil entendermos alguns termos desse texto. E enquanto você abre, nós estamos dando sequência a nossa pregação sobre o tema do mês, que é fidelidade, e a nossa ideia, a nossa visão é que nesse texto a gente descubra aqui juntos as qualidades, as classificações de um verdadeiro cidadão do céu que anda em fidelidade com Deus. Diante disso, vamos ler o texto e conversarmos nessa noite. O Salmo 15, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia alguma contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra. E no final do versículo diz assim, no versículo 5, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente,
Quem assim procede nunca será abalado. Meus amados, nós estamos diante desse texto, o Salmo de número 15, e ele é extremamente confrontador ao nosso coração. E ele é um texto duro, porque ele vai dizer que este cidadão dos céus, ele tem que ter um comportamento diferente diante de duas situações muito peculiares. Primeiro, ele tem um tipo de comportamento diante de Deus. E este mesmo cidadão do céu, ele tem que ter um tipo de comportamento diante do seu próximo. E então nós precisamos mergulhar nesse texto, e como este é um mês de avaliarmos a nossa fidelidade com o Senhor, confrontarmos o nosso coração nestas duas instâncias. Como tem sido o nosso procedimento diante de Deus e como tem sido o nosso procedimento diante do próximo. Então nós vamos começar pensando no versículo 2, nas qualificações que nós devemos ter diante de Deus. E aí no versículo de 2, que eu quero repetir, em outra versão, ele diz assim: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Então, nesse versículo 2, nós temos algumas características desse cidadão diante de Deus. Então, a primeira característica é que este cidadão, que eu e você, nós devemos andar em sinceridade diante de Deus. E esta qualidade desse cidadão do céu é uma qualidade primordial diante de Deus. Veja que quando Deus falou a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz assim para Abraão: olha, anda na minha presença e sê perfeito. Então, o que Deus exigiu de Abraão, o que Deus exige de mim e de você, é que nós andemos em sinceridade diante de Deus, e que essa sinceridade, ela esteja alinhada em um coração sincero diante dEle, um coração que busca não a perfeição diante do olhar do homem, mas diante da perfeição diante de Deus, que significa reconhecer a sua fraqueza, reconhecer os seus erros e se submeter à mão desse Deus Todo-Poderoso. E eu pesquisei a palavra sinceridade no hebraico, ela diz assim, olha, sinceridade, melhor dizendo, em uma equivalência no grego, a palavra grega ela é tamim. Isso é uma correlação com o hebraico que eu estou fazendo. E significa, esta palavra em grego, que é o indivíduo íntegro, que diz o que faz e faz o que diz. Amém, amados irmãos? Então nós estamos lidando com um cidadão que anda em sinceridade diante de Deus, que a sua palavra e o seu jeito de se comportar está totalmente de maneira igualitária com o seu comportamento. Então, andar em sinceridade significa que a expressão das nossas palavras seja ao mesmo tempo a expressão do nosso coração que está em oculto, da nossa mente em nossos pensamentos e também com aquilo que nós falamos e pensamos. Então, fica a grande luta ao nosso coração. E podemos pensar também lá em 2 Timóteo 2,15, quando Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, quando ele diz assim, olhe, procura te apresentar a Deus aprovado. Então, andar em sinceridade significa andar em integridade, buscar a perfeição e apresentar-se diante de Deus aprovado. Então, lembre-se, você, a sua primeira prestação de conta é diante de Deus. Então, vigie o seu coração, para que as suas palavras estejam de acordo com o seu comportamento e de maneira semelhante também ao seu coração, que Deus
nos abençoe em nome de Jesus. Em segundo lugar, nesse versículo 2, tem um outro ensinamento muito importante. Diz que esse cidadão do céu, ele pratica a justiça. E é interessante, meus amados, que esta justiça, ela não é a justiça humana. Porque se é humana, ela é falha. Essa justiça aqui é a justiça que emana de Deus. E o verdadeiro cristão só consegue praticar esta justiça se viver diante do Senhor, tendo em sua própria vida a justiça e a misericórdia de Deus visitada em seu próprio coração e em sua vida. Porque a justiça está ligada intimamente com a nossa retidão diante do Senhor. Praticar a justiça significa agir de maneira que em todas as nossas ações nós honremos a Deus, a sua palavra em nossas próprias vidas. Lembra que é muito importante isso lá no Salmo 23, Davi diz que o Senhor possa conduzir ele, ou melhor, guiar ele pelas veredas da justiça, ou seja, esse caminho da justiça, da integridade, da retidão, só pode acontecer e só vai acontecer em nossa vida se andarmos diante de Deus, como falaram há pouco, com um coração íntegro e sincero. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. E no versículo 2 também, nessa versão que eu li agora, diz assim, que fala a verdade no seu coração. E aí, meus amados irmãos, nós podemos pensar que falar a verdade no coração significa os nossos pensamentos, o nosso comportamento, não externo, mas aquilo que o nosso coração tem pensado e refletido. O cidadão do céu enche o seu coração, maquina coisas em sua mente, não projetos maus, mas ele pensa nas coisas que são do alto. O texto está dizendo aqui, que nós só vamos conseguir fazer isso, tendo um coração que fale a verdade. Que Deus nos ajude a não ter um comportamento enganoso em nosso coração, mas que o nosso coração zele por pensar nas coisas que glorificam o nome do Senhor. Em segundo lugar, o salmista, que é um salmo de Davi, ele traz um outro viés à sua palavra. Ele, em primeiro lugar, como eu dissera, ele vai trabalhar a nossa questão diante de Deus, foi o que nós falamos. E ele inverte, ele diz agora que esse cidadão do céu, ele também tem um tipo de comportamento diante de Deus. E o comportamento, a partir do versículo 6, ele diz assim: aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma mentira ou nenhuma articulação ruim contra o seu próximo. Amém, amados irmãos? Em segundo lugar, dentro dessa nossa fala nessa noite, o texto vai dizer que não difama o seu próximo. Meus amados, a palavra difamar, em português, ela vem do latim difamare, que significa tirar a boa fama ou crédito, falar mal de alguém. Meus amados irmãos, o texto está dizendo que este cidadão do céu, este que anda em sinceridade, integridade, que maquina coisas boas no seu coração, ele não usa sua boca para difamar o próximo. E é muito importante, meus irmãos, se você ler Tiago capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Nós precisamos policiar o nosso coração. Essa exortação da palavra de Deus, ela precisa ficar gravada em nosso coração, meus amados. Não devemos abrir a nossa boca para difamar o próximo, principalmente o nosso irmão, ou melhor dizendo, a nenhuma pessoa, mas aqui especificamente trata das relações sociais, não apenas na igreja, mas também fora do nosso círculo social de relação, de igreja, de fé cristã. Então, grave no seu coração, não fale mal,
Não use a sua boca para denigrir a imagem de ninguém. Em terceiro lugar, dentro desse esquema que nós entendemos de Deus para essa noite, o texto vai dizer no versículo 3 também, que esse cidadão do céu não faz mal ao seu próximo. Meus amados, fazer mal é próprio dos malignos. Executar a maldade sobre alguém é algo dos ímpios, daqueles que não contêm, ou melhor, daqueles que não têm a palavra de Deus em seu coração. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 4,16. Olha que agora no versículo 3 nós estamos defrontando, não faz mal ao próximo. Olha o que diz Provérbios 4,16. Abra sua Bíblia. O texto diz assim, a parte B do versículo: não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Pasmem, senhores e senhoras. O texto está dizendo que este homem mau, este homem que deseja fazer mal ao seu próximo, ele perde o seu sono, maquinando, projetando, articulando forma de fazer alguém tropeçar. E este cidadão do céu não tem esse comportamento. Louvado seja o nome de Jesus, porque dentro do coração do cristão verdadeiro tem que estar a bondade, a benignidade. Qualidade daquele, ser benigno, ser bondoso, é sim uma qualidade do cidadão do céu. E eu preciso, meus irmãos, lembrar a você, que quem faz o mal, quem articula e anda semeando o mal, grave isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem anda sendo instrumento de Satanás para levantar calúnia, difamar, fazer alguém tropeçar, sabe o que vai acontecer com esta pessoa? Que eu espero que não seja o seu comportamento como cidadão do céu diante do próximo. Está lá em Gálatas 6, versículo 7. Olha o que diz o texto. Abre aí. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Que Deus tenha misericórdia dos corações infiéis. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ainda no versículo 3, o texto vai dizer: não aceita afronta contra o seu próximo. Meus amados, afronta quer dizer ofensa, quer dizer que nós não vamos aceitar ultraje, humilhação de modo agressivo de uma pessoa contra outra. Lembre-se disso, nós como cristãos, nós somos capazes de enfrentar a afronta quando ela é feita acerca da nossa própria pessoa. Lembra disso? Se alguém lhe ofender, perdoe. Se alguém lhe bater na face, dê a outra. Mas o texto está dizendo que quando eu ver alguém sendo oprimido, alguém sendo maltratado, eu preciso levantar a minha voz e sair em defesa deste. Este é o cidadão do céu. Suporta as afrontas, mas não suporta ver o outro sendo afrontado. Esse cidadão do céu é desta maneira. No versículo de número 4, fala assim também. Outra característica desse cidadão do céu, que tem relação, primeiro com Deus e agora com o seu próximo. Ele diz assim no versículo 4: o que os seus olhos têm por desprezo ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Olha o que diz o versículo 4: aquele que jura com o seu dano, contanto não muda. Eu separei aqui em quinto lugar,
despreza o réprobo, este é um sinônimo para reprovado, mau, perverso. Meus amados, o cidadão do céu não pode aprovar, por ação ou omissão, o comportamento dos ímpios. Novamente, esse texto nos confronta a isso. Nós devemos amar os ímpios, mas nós não devemos, ou melhor, nós devemos condenar as suas práticas pecaminosas, desprezar, não nos associar a eles. É como diz o Salmo 1: não se assenta na roda dos escarnecedores. E não se assentar na roda dos escarnecedores, meus amados irmãos, não é nos sentarmos com os ímpios. Nós devemos nos sentar com todos os tipos de pessoas, sem dúvida alguma. O que o texto está nos condenando é que quando nós assentamos com elas, nós participamos dos seus pecados. E que pecados são esses? Conversas indecentes, conversas pornográficas, conversas que não edificam, piadinhas, coisas que tiram de nós a vitalidade ou a presença de Deus em nossos lábios. Este deve ser o nosso cuidado. Amém, queridos irmãos? Você e eu, nós devemos desprezar o comportamento dos ímpios, mas nunca desprezar suas amizades. Nós precisamos ser bênção na vida daqueles que não conhecem a Cristo, mas nós devemos condenar as suas práticas pecaminosas. Nós somos atalaias de Cristo, devemos respeitá-los, sem dúvida alguma, e com amor ensinar a eles o caminho do Senhor. Em sexto lugar, o texto, versículo 4, a parte B, diz assim: honra aos que temem a Deus. Olha aí no versículo 4, a parte B diz assim, olha, mas honra aos que temem ao Senhor. Meus amados irmãos, se você ler 1 Coríntios, capítulo 4, 23, diz que para o mundo, nós somos a escória desse mundo. Para quem não conhece a Cristo, nós somos loucos, nós recebemos lavagem cerebral, nós somos desequilibrados, para eles nós somos vergonha. Mas, meus amados irmãos, o texto está dizendo que em 1 Coríntios 4, 23, estes que são considerados lixo pelo mundo, devem ter uma expressão de honra e de respeito, principalmente pelos domésticos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos honrar os mais velhos. Meus amados irmãos, quando nós vemos um idoso entrando em nossa igreja, nós devemos ser cuidadosos com eles. Nós devemos dar os nossos lugares, nós devemos ser gentis, cordiais, nós devemos estar ali pronto para ajudá-los, não apenas no templo, mas fora, prontos, à disposição para ajudar e para servir. Quando nós encontramos um irmão nosso na rua, nós temos que falar, perguntar como vai, sermos gentis e cordiais, não apenas dentro da igreja. Nós, os mais jovens, ou melhor, nós, os não tão jovens, precisamos tratar com respeito os mais novos. E aí você vai para a palavra de Deus, que ele diz assim, que os filhos devem honrar os pais não devem irritar os seus filhos, que os esposos devem honrar as suas esposas e vice-versa, que os irmãos não podem falar mal uns dos outros, que nós devemos ser gentis e cordiais aqui dentro, de tal maneira que quem se aproxime de nós, veja tanto amor em nosso meio, que diga, eu quero ficar aí, esse povo é diferente, porque a nossa marca é o amor, a nossa marca é o respeito, a nossa marca tem que ser estas coisas, porque este cidadão dos céus, diz o texto, honra aqueles que temem a Deus. No versículo 4, na parte C, diz assim,
o que jura com dano próprio e não muda de opinião. E aí é muito interessante, meus amados irmãos, porque se você vai para o Novo Testamento, a palavra de Deus diz que nós não devemos jurar, lembra disso? Está lá em Mateus, lembra disso? Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. No Antigo Testamento eles juravam, eles se comprometiam verbalmente, e eles estão sendo incentivados aqui a não mudar o seu juramento. Então, se eu tenho o Novo Testamento e nós, como cristãos, nos apegamos a esta doutrina de não jurar, nós devemos olhar para esse texto e estabelecer no nosso coração uma seguinte frase: o que o texto, versículo 15, 4, a parte C, está dizendo para mim e para você, como ensinamento neotestamentário, é que nós cumprimos todos os nossos compromissos. Amém, queridos? É isso que o texto está dizendo. Meus amados irmãos, nós, seguidores da palavra do Senhor, temos que honrar todos os nossos compromissos, e mesmo que tenhamos prejuízo, manteremos sempre aquilo que nós acordamos com o nosso próximo. Pense nisso em seus negócios, pense nisso na relação com a sua esposa, na relação com o seu esposo, na relação com os seus filhos, em nossa relação dentro da igreja. É esta a característica do cidadão dos céus, que cumpre a sua palavra. Quase finalizando. Hoje demorou um pouquinho. Essa palavra, espero que cale profundamente ao seu coração. Então, meus amados, no versículo 5, e nós vamos concluir agora, tenha um pouco de paciência. Diz assim o texto: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, ou melhor, que não aceita pleitas contra o inocente, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede jamais será abalado. Aqui nós temos duas coisas fundamentais. A primeira, não emprestar o seu dinheiro com usura. Tomar dinheiro emprestado não é uma coisa boa. Aonde tem isso, pastor? Calma, eu vou lhe mostrar. Você que anda tomando dinheiro emprestado, cuidado, viu? Para não cair no laço do passarinheiro. Olha o que diz Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Preste atenção. Tomar emprestado não é um pecado, mas nós devemos ter cuidado, e se porventura precisarmos tomar emprestado, devemos tomar com muito zelo, para que um abismo não puxe outro abismo, porque o texto disse que nós nos tornamos escravos de quem nos empresta, porque alguns podem cobrar de nós juros exorbitantes. Então, tomar emprestado não é problema. O grande problema é quando nós entramos em um ciclo tão vicioso, um ciclo de tantas dificuldades, e que nos vemos amarrados a tantas dívidas. E o texto não está falando disso, eu estou lhe orientando, por favor. O texto está dizendo que aquele que empresta, se for necessário para ajudar alguém, não deve fazê-lo de modo que usurpe ou destrua aquele a quem você está emprestando. O bom é não precisar do empréstimo. Se precisar, e se alguém servir, tome cuidado, para que não traga sobre o outro nenhum peso exagerado. O cidadão do céu, o texto está dizendo, que ele é justo nos seus negócios, justo em seus lucros. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Para finalizar, o versículo 5 diz, não aceita suborno contra o inocente. Meus amados, suborno quer dizer corrupção. Suborno quer dizer dar dinheiro ou alguma outra coisa para receber algum tipo de benefício. E aí, meus amados irmãos, nós devemos zelar pelo nosso coração.
E não apenas permitir não a corrupção contra o inocente, mas contra nós mesmos. Porque a corrupção, ela é muito fácil de acontecer. Se os nossos corações não estiverem vigilantes, a nossa fé, a nossa prática, ela é perdida. Porque o mundo nos impõe a maldade, a corrupção, o nos apropriarmos do que não é nosso. Este é o mundo, como eles dizem, dos espertos, dos sábios, daqueles que retiram, mas não é este o comportamento do cidadão do céu. Ele é zeloso, ele não aceita corrupção e não se envolve em corrupção e coisas desagradáveis jamais. Por fim, meus amados irmãos, agora finalizando. Quem tem o seu comportamento de fidelidade diante de Deus e diante do próximo, diante de Deus, lembre, eu vou lembrar você, diante de Deus de que forma? Andando em sinceridade, praticando a justiça, falando a verdade em seu coração, ou seja, maquinando bons pensamentos e expressando palavras corretas diante de Deus, porque só Deus conhece o coração, entende? Por isso que o Salmo 15, Davi diz, que pensa no seu coração. Muitas vezes pensamos coisas más aqui dentro, mas o homem não sabe, mas Deus sabe. Cuidado com o que você maquina durante a noite em seu coração. Cuidado. Desperta o teu coração. Isso diante de Deus e diante dos homens. Não difama o seu próximo, não faz mal ao seu próximo, não aceita afronta contra o próximo, que honra os que temem a Deus, que cumpre os seus compromissos, que assim emprestar o seu dinheiro não empresta com usura, e se toma cuidado para não ser escravo de quem você está tomando emprestado, e em quarto lugar, em último, por final, não aceita suborno, ou seja, não corrompe o seu coração em busca de benefícios próprios. Este cidadão que anda nesta palavra, é um cidadão que o versículo 5 vai dizer e vai finalizar. Quem procede deste modo, jamais será abalado. Ou seja, não sofrerá nenhuma intempéries em sua vida. Podemos passar por dificuldades, sem dúvida, mas abalado significa destruindo aos poucos a nossa estrutura. Entendeu isso? Abalado, jamais será abalado, ou seja, não terá as suas estruturas destruídas, porque o seu coração, a sua vida está firme com o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Que dê a você uma ótima semana. Nós vamos orar agora, encerrando o culto, agradecendo a Deus por essa belíssima ceia, por esse tempo tão precioso que nós tivemos juntos nessa noite de domingo. Que o Senhor guarde o seu coração. E se você quer morar no céu, quer ser o cidadão do céu que anda em fidelidade, guarde essa palavra em seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso em Tua presença. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração e nos ajude a ser um cidadão do céu que anda em fidelidade com o Senhor e também com o nosso próximo. Nós oramos agradecidos pela fé em nome de Jesus. Amém. Ótima semana.